Recebemos aqui em nosso estúdio o deputado estadual Dr. Hélio, que já começou o ano de 2021 com muito trabalho, inclusive preocupado com realizações que vão trazer melhorias para a saúde aqui em Parnaíba e também região. Dr. Hélio, boa tarde. Antes de tudo, seja bem-vindo aqui à TV Costa Norte. E um questionamento, né, com relação ao Dirceu Arco Verde. A gente sabe que você tem olhos carinhosos com aquela instituição que é de grande valia para toda a cidade, para a região. Muitas pessoas recorrem àquele hospital. E a questão da maternidade, né? Como é que está essa realidade lá? Inclusive, você está fazendo investimentos, observando como colaborar para que haja essa melhoria, esse melhor atendimento cada vez mais para a população aqui da região. Boa tarde a toda a região, toda a Parnaíba. Primeiro, Daniel, é importante demais que tenhamos em Parnaíba um hospital com uma estrutura adequada à nossa demanda, porque além de Parnaíba, o Dirceu atende toda a região. Temos programado, tivemos com o secretário Florentino, e nós temos acordado já, a gente está praticamente em fase final para iniciar efetivamente a obra, um grande investimento no Dirceu Arco Verde. Serão aí aproximadamente 30 milhões de reais que serão investidos e vai realmente dar uma estrutura de atendimento muito melhor ao Dirceu Arco Verde e, em consequência, vai fazer um bem muito grande a toda a nossa população. E nós estamos fazendo uma articulação também já nessa deliberação do governo do Estado, com o secretário de Saúde. Estivemos hoje pela manhã visitando a Santa Casa aqui de Parnaíba, lá com o nosso diretor, com o Maurício, e estamos avançando numa tratativa de migrarmos a maternidade que hoje funciona lá no Dirceu para a Santa Casa. Isso depois a gente fazer um grande investimento, ter toda uma ala com acessos independentes. A Santa Casa é um hospital histórico, que realmente é um hospital querido, é a cara, né, da Parnaíba. E o Estado, o secretário, está com a disposição de fazer grande investimento para que a maternidade que hoje funciona no Dirceu passe a funcionar na Santa Casa de Misericórdia aqui de Parnaíba, com a administração estadual como é hoje. Com isso, nós vamos criar um facilitador. Toda a estrutura do Dirceu vai ser voltada para a urgência e emergência. E a parte de obstetrícia ficando aqui na Santa Casa. Isso realmente é o objetivo. Porque se você olhar todos os hospitais de urgência e emergência do país, eles são voltados para esse fim. Não tem, por exemplo, serviço de obstetrícia funcionando dentro. Era uma necessidade do momento. É muito importante e vale a pena dizer que a maternidade do Dirceu é uma das melhores do Nordeste do Brasil. Tem uma qualidade extraordinária, mas essa mesma qualidade, com esse mesmo padrão, pode perfeitamente funcionar num outro local, e esse é o nosso objetivo, para que tenha mais espaço no sentido de contemplar o Dirceu para atender essa demanda muito grande, porque todo dia você percebe que há uma demanda maior, mais e mais pacientes, tanto aqui de Parnaíba, da região do litoral, aqui da região do norte do estado do Piauí, e ainda tem o agravante, que é essa deficiência muito grande que existe na assistência no estado do Maranhão, que termina desaguando aqui em Parnaíba, e também uma parcela ainda aqui do Ceará. Então, será um grande investimento a ser feito aqui na estruturação de saúde e vai fazer realmente vai dar uma condição muito melhor em atendimento, principalmente na questão de urgência e emergência. Então, nós estamos trabalhando fortemente com a Santa Casa nesse item e, além do mais, estivemos lá também, a Santa Casa está fazendo um investimento estrutural para a implantação da UTI e o Estado está trabalhando no sentido de contemplar 10 leitos de UTI para a Santa Casa aqui de Parnaíba. São benefícios muito importantes no sentido de melhorar a condição de atendimento aqui do nosso povo. E é bastante, né, importante para toda a região. Ainda falando da questão de saúde, deputado, com relação à vacinação, nessa programação da vacinação da Covid-19, tivemos uma excelente notícia por conta de que ainda em janeiro, ainda este mês,
a população poderá ter acesso a essa vacina, pelo menos são as expectativas que todos nós temos, aquela população que é a de risco, que são os idosos, entre outras pessoas. Como é que você avalia, né, essa realidade, esse avanço? Inclusive a vacina saiu em tempo recorde, né? A gente acreditava que demoraria mais, no entanto, teve esse resultado bastante positivo. Primeiro dizer que a gravidade dessa doença é algo espantoso. Também é espantosa a maneira como o governo federal conduziu a pandemia. Realmente muito ruim a condução e, em consequência, que o Brasil hoje está aí sendo penalizado por 200 mil mortes em consequência da pandemia. E a ciência correu, a ciência fez tudo o que sempre tem feito, procurado alternativa, procurado solução para os problemas que estão aí instalados. E o grande problema do ano passado e até agora, seguramente por algum tempo ainda, grande problema mundial é o coronavírus. E realmente, se você for atrás de um histórico, em média uma vacina para ser desenvolvida leva uma década, leva 10 anos. E o mundo inteiro se voltou para ter a possibilidade de, o mais breve possível, disponibilizar uma vacina. E isso aconteceu. Isso felizmente aconteceu, inclusive aqui, o Brasil, com o Instituto Butantan, participando também desse protagonismo. E o que é que nós temos hoje? Países da Europa vacinando, os Estados Unidos vacinando, e o Brasil, Ministério da Saúde, há 10 dias atrás, foi para um pregão com o objetivo de comprar seringas para a vacinação, querendo 300 milhões, encontrou 7 milhões. Ou seja, mostra claramente que nós estamos sem um gerente no Ministério da Saúde aqui do Brasil. Isso tem penalizado sobremaneira e tem atrasado. E o fato do negacionismo, de negar a gravidade dessa doença, fez com que o Brasil esteja aí na rabeira das coisas. Nós estamos correndo contra o tempo. Tivemos uma notícia ontem que cria uma expectativa favorável, que é a Coronavac ter uma eficácia ideal, aceitável para ser utilizada. Queiramos ou não, como o Brasil não fez as tratativas com os grandes laboratórios internacionais com o objetivo de comprar vacina, ainda que queira comprar hoje, não vai encontrar, porque o mundo inteiro está comprando. Então o Brasil vai precisar mesmo do Instituto Butantan, na minha avaliação, vai precisar da Fiocruz, porque nós temos aqui mais de 200 milhões de pessoas que vão precisar desse imunizante para que a vida volte ao normal, para que as mortes cessem, para que a economia volte a ter uma condição de gerar a riqueza e os empregos que nós precisamos. Mas, de qualquer forma, nós estamos com a expectativa. Há bastante tempo, São Paulo coloca que no dia 25 vai começar a vacinar. E o governo federal, como se viu acuado, não queria assumir essa responsabilidade, mas está acuado e também começou a fazer alguns movimentos no sentido de disponibilizar essa vacina para toda a população brasileira, que é uma necessidade, que é um direito nosso e que é uma ação que a gente precisa ter enquanto governante. Então nós temos que acreditar que bateu realmente um sopro de realidade no governo federal e nós vamos começar a ter essa vacinação aqui no Brasil. Eu vejo o governador Wellington Dias, ao contrário do governo federal, debruçado nessa questão de manhã, de tarde, de noite. Ele lidera o consórcio dos governadores do Nordeste, fez várias tratativas, inclusive com o governo federal, e nós estamos aqui esperando, né? Há uma expectativa que no dia 25, a partir do dia 20 desse mês, dia 25, tenhamos aí o início dessa vacinação, que vai criar um alento, vai criar uma expectativa para que a gravidade dessa doença comece a diminuir. Mas dizer para você aqui, Daniel, que para que a gente saia dessa condição de pandemia, de epidemia muito grave, nós temos que ter vacinado aí
em torno de 60% da população brasileira. Ou seja, mais de 100 milhões de pessoas precisam estar vacinadas para que essa doença comece a ser estabilizada, encontrar uma condição de estabilidade. Então vai demandar muito tempo, vamos passar um ano ainda difícil e trabalhando com essa questão do coronavírus. Mas há notícias importantes também. Ontem eu estava vendo a entrevista do diretor do Butantan e há lá uma sinalização importante. Quem recebeu a vacina, mesmo aqueles que desenvolveram a doença, né, que foi de uma forma muito moderada, porque a vacina não cobre 100%. Não precisou de internação. Aqueles que foram vacinados, não teve nenhum óbito. Então tem muitos benefícios. É importante que todo mundo esteja imunizado para que não haja mais a transmissão e a doença cesse. Mas o fato dela diminuir a vacina, criar condição para diminuir a gravidade e, em consequência, as mortes, já é um grande ganho, uma grande expectativa positiva que nós precisamos ter nesse momento. Deputado, e com relação à mobilidade urbana aqui na região norte do estado, Parnaíba, né, por exemplo, como é que estão essas obras, esses investimentos para que haja essa maior acessibilidade nas vias aqui na cidade de Parnaíba e também na região? Olha, muito importante. O governo do estado tem um programa aí, o Pro-Piauí, um programa que está sendo aí gerenciado pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e aqui mesmo em Parnaíba, com tratativas nossas, né, o governo contemplou a cidade com mais de 130 mil metros quadrados de asfalto. Investimento em torno de 8 milhões. E nós estamos vendo ali vias importantes como o acesso ao Dom Rufino, essas vias aqui, a Francisco Borges, que interliga o Rodoanel e vai até o aeroporto, que são vias que não tinham asfalto, está sendo asfaltada, e também quando tinha, estava numa condição realmente muito ruim, e toda ela está sendo recuperada. Isso é muito importante. Via de acesso ali ao Dirceu Arco Verde, também nós sugerimos aquelas ruas, porque são ruas que têm um tráfego grande de pessoas que estão muitas vezes, né, numa ansiedade muito grande, deslocando para o Dirceu Arco Verde com algum paciente. Nós demos prioridade, assim como outros bairros aqui em Parnaíba. Então, são em torno de 130 mil metros, como eu falei, 8 milhões de investimento, vai dar uma condição de mobilidade melhor para todos nós aqui na cidade de Parnaíba. Então, é uma ação do governo do estado, articulada através da gente 2, 3 meses atrás, e a atenção que o governador teve nesse sentido. É uma ação importante e contemplar isso, torcer para que a prefeitura também faça um investimento nas paradas aqui de vans, né, que nós temos aí, estamos iniciando o período de inverno, até atrasado aqui nesse período, mas a gente vê a precariedade das condições que as pessoas esperam aqui um transporte coletivo. Isso é importante que tenha sensibilidade e compreensão, que deve ser uma das prioridades nesse foco que você aqui falou sobre mobilidade urbana. Nós agradecemos a presença do Dr. Hélio, né, a gentileza das informações, e vamos para um rápido intervalo e trazemos mais informações em seguida.